Olá pessoal, eu sou Marco Santana, sócio executivo da V4 Company Barbosa Santana Associados. O objetivo desse vídeo é conversar com vocês sobre técnicas de vendas. Provavelmente você seja nosso cliente ou entrou aqui na unidade, é alguém que a gente achou interessante mandar esse vídeo e nós queremos conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Esse vídeo nasceu de uma dor da nossa unidade. Todo cliente que chega aqui, ele é colocado em duas situações. Ou ele vai iniciar o processo de vendas e o setor comercial dele já é muito bom, mas não entende como isso funciona, se encontra ali se deparando com novos processos e não entende os conceitos e não sabe como trabalhar. Ou ele não tem um setor comercial, ainda vai estruturar isso e precisa entender de algumas métricas e de como trabalhar. O tema desse vídeo é: venda seu produto, venda mais vezes, venda pelo maior valor e venda para o maior número de pessoas. É o nosso slogan e eu acredito que vai fazer total sentido pelo que a gente vai discorrer aqui nesses próximos minutos. Primeiro, eu quero que você entenda que todos nós nascemos para vender. E é uma frase que você vai dizer lá para o seu setor comercial todo dia para a pessoa que está lá na ponta. Você nasceu para vender muito. Você se vende o tempo todo e o objetivo desse treinamento também é entender isso. O que é a venda? E agora a gente vem para essa pergunta. O que é vender? Será que você já pensou sobre isso? Ah, Marcos Paulo, claro, porque eu vendo todo dia. De alguma forma eu estou vendendo, meu produto eu preciso vender para gerar lucro, mas será que essa venda faz sentido só para você? Faz sentido para o seu cliente? Faz sentido para a pessoa que está te vendendo? Eu gosto muito de uma frase de um cara que se chama Raul Candeloro. Depois você pode pesquisar ele aí pela internet. Ele disse em uma das suas palestras que vender é ajudar o cliente com um produto ou serviço que você vende com lucro para a empresa. E eu queria parar um pouquinho aqui no começo dessa frase que você vai estar lendo aqui comigo. Primeiro, vender é ajudar o cliente, não é só ajudar você, No que o teu produto ajuda o cliente? Segundo, o serviço que você vende é que vai ter que fazer sentido para a pessoa. Você não vai conseguir vender o melhor produto para alguém que aquele produto não faça sentido nenhum para ela. E depois vai trazer lucro para você. Rapaz, se você consegue achar algo que seja muito bom, que realmente traga lucro para muitas pessoas e que você pode ajudar ela, com certeza você achou uma mina de ouro. E não só vai ser fácil vender, como vai ser fácil atrair novos clientes. Rapidamente eu quero falar quem eu sou, primeiro para que você escute mais um pouquinho desse vídeo, achando por que esse menino está aí, por que ele está falando tanto sobre vendas, Como eu falei no começo, eu sou Marco Santana, sou formado pelo Centro Universitário Farias Brito, na época FFB, fui uma das primeiras turmas de bacharelado em marketing. Sou formado pela UFC em Educação Física é meio nada a ver, mas foi na Educação Física que eu aprendi sobre ciências, sobre como estudar método científico e, por incrível que pareça, somou pra caramba na minha formação. E eu quero destacar na Educação Física o Instituto de Educação Física e Esportes. Se algum professor meu de lá ver isso, eu quero falar sempre deles, porque eles mudaram minha vida. Mesmo às vezes aprendendo sobre vôlei ou sobre futebol, eu agreguei pra caramba no marketing. E a V4 Company, que é hoje a empresa que eu faço parte, que eu sou apaixonado, não só porque vende, mas porque o meu produto faz muito sentido para você, senão você não tinha comprado. E é por isso que é fácil vender e hoje nós estamos aí no Brasil com mais de 3 mil clientes. Tenho 15 anos de experiência com marketing, Como eu falei lá no começo, sou sócio de uma das unidades da V4. Hoje sou head de operações, sou a pessoa que está na ponta. Provavelmente, se você é nosso cliente, entrou comigo e a gente fez aí os primeiros processos. Sou especialista em Inside Sales pela Universidade Previsível, amo vendas, sempre vendi, em qualquer lugar que eu estive eu estava sempre voltado com os setores comerciais, então eu conheço tanto o cliente como a pessoa que está lá vendendo na ponta, porque eu já fui essa pessoa também. Como já falei, sou bacharel em marketing pelo UFB-Uni hoje e em educação física pela UFC. Consequentemente, eu estava estudando no Farias Brito, eu também trabalhava lá, fui gerente de marketing do Farias Brito, trabalhei lá 11 anos. Bom, pessoal, falei aí para vocês um pouco da minha parte acadêmica, mas eu quero também falar um pouco de onde eu andei. Eu trabalhei 11 anos no Farias Brito, lá foi onde foi toda a minha formação profissional. Depois fui para o Colégio Master, tenho uma base sólida aí nessa parte educacional de escolas. Trabalhei um tempo no Sebrae como consultor de pequenas empresas. Fui gerente comercial na Bluefit, trabalhei na fase de implantação das Bluefits aqui de Messejana e Caucaia. E hoje estou na V4. Parando um pouco para falar sobre mim, agora eu vou falar sobre o tema, O que te trouxe aqui e por que a gente está conversando. Alguns pontos que eu quero trazer para vocês. O primeiro é, o vendedor é uma das principais posições na sua empresa. Ele precisa saber disso e você precisa saber disso. Não importa que a sua empresa seja muito boa, se o vendedor não vende e ele não é uma pessoa boa e treinada, você não vai conseguir êxito. Segundo, o vendedor não nasce pronto, ele se constrói e você pode fazer isso por ele.
Às vezes você pensa em mudar todo um setor, você pensa em mudar todo mundo porque quer melhorar a máquina de vendas, enquanto você pode treinar aquela pessoa. Agora sim, também você não pode forçar ninguém a ser vendedor. Se a pessoa não é boa, tira ela dali e coloca em outro lugar. Ou, infelizmente, ela não pode fazer parte do quadro porque você está contratando ela para uma coisa que ela não consegue fazer. Segundo, a venda não se limita a um produto. Pode-se vender uma ideia, um conceito, um projeto. Então, quando eu estou aqui falando de venda, eu não estou falando daquele cara que está vendendo produtos físicos, mas ele pode estar vendendo um projeto, ele pode estar em uma parte da venda que ainda não é necessariamente o produto. Então, todo mundo na sua empresa precisa ser vendedor. Entenda isso. Em todas as escalas do seu negócio, precisam ter boas pessoas de vendas. Para finalizar, tudo que há no mundo é vendido. Se você parar para pensar que tudo que você está hoje, né, esse tablet, a minha roupa, o meu relógio, o seu celular, enfim, tudo que você vive é vendido, né? Quase o ar que a gente respira hoje a gente paga. Então, a gente tem que entender que esse conceito de vendas, ele precisa estar intrínseco na gente o tempo todo. E Marcos Paulo, né? Porque o que a gente precisa para vender muito? Se a gente está aqui falando sobre vendas, né, eu quero passar um pouco por alguns tópicos que parecem claros e que parecem ser altamente diretos, mas que muitas vezes você ainda não pensou. E eu quero que você pense nessa frase que está aqui aparecendo. Enquanto nós não podemos controlar o cenário externo, é possível controlar o cenário interno. Para pensar nisso. Você realmente não pode controlar a pessoa que vai chegar para o seu vendedor, você não pode controlar as objeções, como ele vai chegar, mas você pode controlar você que está vendendo. Então, o que você estudou, como você sabe do produto, como você se porta, como você está, esse cenário eu posso modificar e é nesse cenário que nós vamos trabalhar hoje. Nas oportunidades que chegam, como eu vou me comportar com elas, porque realmente vai chegar todo tipo de gente. E no digital também vem muito isso, né? Vem todo tipo de lead com as mais variadas objeções e você precisa treinar a sua empresa para receber essas pessoas. Eu quero falar para vocês agora de 3 palavrinhas que para mim são super importantes na administração e do marketing. Elas são muito faladas e tem muito a ver com isso da parte da venda. Primeiro, o modelo. É muito importante que você tenha um modelo para que as pessoas da sua empresa possam seguir, né? Como elas vão fazer, como elas vão atuar, aquilo de forma escrita para que seja facilmente replicado. Segundo, processo. Quando você tem processos bem definidos, quando os processos da sua empresa estão bem trabalhados, você diminui o retrabalho, a pessoa consegue entender e facilita muito o trabalho em equipe, para que as pessoas trabalhem da mesma forma. Conhecimento. Invista em conhecimento. As pessoas precisam aprender. Hoje nós estamos muito ligados, né, nas conexões rápidas, no conhecimento que é vazio. Então, se o seu vendedor ele não fica lá também perdendo tempo estudando, lendo, provavelmente você vai ter uma pessoa que não tem discurso, que não vai ter como falar com os seus clientes. E como aprender a vender? Primeiro passo, busque conhecimento na internet. A internet tem uma vasta gama de coisas para você aprender. Tudo que você quiser saber, você pode colocar lá no Google ou no YouTube. Ou alguém já fez um vídeo fazendo, como esse que eu estou fazendo aqui, provavelmente, ou alguém já escreveu um artigo, um livro, algum material. Né? Faça com que as pessoas que estão trabalhando para você tenham esse discernimento, essa vontade de aprender. Segundo passo, leia sempre. Aqui na V4 a gente tem uma máxima, né, que se eu estou parado, eu estou lendo alguma coisa importante e se eu estou caminhando, eu estou escutando alguma coisa importante. A gente tem muito conhecimento aí em podcast. Eu falei aqui em ler, mas coloquei o ouvir, porque né, você está ali em vários momentos que você está no carro ou em algum local, você pode estar escutando alguma coisa. Nem que seja uma música, às vezes a gente aprende muito com esses outros tipos de arte, mas nunca perca seu tempo sem estar investindo em conhecimento. Terceiro passo, invista em treinamentos. Gaste dinheiro com pessoas também para trazer esses treinamentos para vocês. Hoje a gente tem muita coisa em EAD, eu acredito muito na parte acadêmica, para mim foi fantástico o tempo que eu tive na UFC, mas não necessariamente você vai precisar estar no ambiente acadêmico para estudar. Você pode investir em vários treinamentos que existem hoje mais rápidos, com conceitos até totalmente diferenciados, porque as pessoas estão estudando muito. Então você consegue trazer às vezes o conhecimento de uma forma mais rápida. Quarto passo, coloque em prática seu conhecimento buscando a melhor aplicação. Eu acredito que com esses 4 passos, você aí já responde aquela pergunta, como é que eu vou aprender a vender? Se você não estudar, você não buscar conhecimento, se você não aplicar, você não vai conseguir ser um bom vendedor. E aí eu quero terminar com uma frase que eu acho muito boa. É de um senhor que ele foi vendedor, ele vendia aquelas máquinas de água na China, e ele sempre terminava os treinamentos dele com uma frase: se treinar, fica bom. Se visitar,
vende. E isso é muito verdade. O bom vendedor, ele treina a fala, ele treina a quebra de objeções, ele treina a ligação, ele não deixa para jogar na hora do jogo. Então, vem aí uma somatória, uma fórmula que ela é objetiva, mas que ela diz muito sobre como o seu vendedor é. Ele precisa de conhecimento, treinamento e prática para ter resultado. Se é um cara caladão, que não estuda, que não treina, que quer só atender as ligações, que quer só falar, provavelmente ele não vai te dar resultado. Passando aqui agora para uma próxima parte desse nosso vídeo, eu quero falar com vocês sobre métricas. A gente já falou sobre o vendedor, sobre como vender, sobre como aprender a vender, mas uma grande parte desse seu momento de vendas é o que medir. Outra máxima que nós temos aqui na V4 é de que quem não mede não gerencia. Todo o nosso processo vai passar por entender quais são os seus indicadores, quanto custa para trazer um cliente, quanto custa para trazer um lead, o retorno sobre o investimento. Não são esses dados que eu vou trazer aqui, mas é importante que você pare para entender que métrica é importante. E agora nós vamos falar de métricas importantes para o setor de vendas. Sobre métricas, é importante lembrar que, primeiro, procure por métricas que fazem realmente grandes diferenças, ou seja, mudanças grandes, que impactem no seu negócio. Não adianta colocar métricas que não fazem sentido para a sua empresa, que vão ter aí pequenos incrementos, porque aquela linearidade pode ser o que realmente seu negócio tem. Então, primeiro, deixe as métricas claras, principalmente numa equipe. Todo mundo precisa saber o que está sendo medido, como vai ser medido, porque senão tudo vai ser perca de tempo e não vai ter consistência. Se você começa a colocar métricas que fazem seu time perder tempo, eles vão ficar desmotivados e você não vai conseguir medir da forma como deveria mesmo. Algumas informações da importância de mensurar. Por exemplo, você sabia que apenas 24% dos seus e-mails de venda são abertos? Outra, a média dos números de ligações diárias por SDR, que é a pessoa que está qualificando o lead, é de 27 ligações. E o do vendedor, para conseguir fechar a venda, é 18 ligações. Quanto é no seu negócio? Você sabe, por exemplo? A média de taxa de leads que respondem ao contato é de 31%. Como é no seu negócio? 20%? 35%? Você está acima disso? Se você está abaixo, como é que você pode mudar? 47% das empresas têm taxa de fechamento e oportunidades inferiores a 20%. Se você ficar nisso, você está na média do Brasil. Como é que eu faço para aumentar isso? Isso é o poder das métricas. Se eu entender o mercado e entender como eu estou, eu posso me colocar acima disso e com certeza eu vou ter bons resultados. Parando só um pouquinho, né? Tá fazendo sentido? Você conseguiu entender o que a gente já falou até agora? Se fez, vai anotando aí o que eu estou falando, vai trazendo insights, porque outro objetivo que eu tenho com esse vídeo é ter uma parte prática depois. E aí nessa parte prática a gente vai conversar mais e pode tirar dúvidas até de coisas que talvez não tenham ficado claras aqui. Então, pessoal, nós falamos agora a importância das métricas e agora algumas métricas importantes. O que é que realmente faz sentido para o seu negócio? Eu vou trazer aqui 5 delas que eu acho que fazem muito sentido e depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre algumas delas. Primeiro, o número de leads criados por mês. Aquele cliente que entra lá no seu funil, que procurou de alguma forma, ou que veio por um cadastro, ou que você trouxe de forma pessoal. Segundo, o número de oportunidades de negócios qualificadas. Aquele lead que entrou lá que nem era qualificado. Quantos você conseguiu qualificar e ver que realmente fazia sentido para você. Depois, taxa de conversão. O lead qualificou, fez sentido, quantos realmente compraram? Isso em porcentagem de leads convertidos. Quantos leads compraram? Outra métrica interessante é a taxa de vendas ou receita. Esse faturamento. Quanto o percentual de leads trouxe de faturamento? Será que eu posso diminuir a taxa de conversão aumentando o faturamento? E qual é a taxa de sucesso? Ou seja, os seus vendedores, qual desses vendedores tem uma eficácia maior e conversão? Qual é a taxa de sucesso dele? Outra forma de ver taxa de sucesso é taxa de sucesso para manter o seu cliente na casa, o LTV, quanto tempo ele fica com você? Será que ele mesmo depois de convertido ainda continua na casa, dependendo de qual é o seu produto, pode ser um produto de assinatura, ou pode ser um food service, uma pizzaria que ele tem que comprar outras vezes. Então é bem importante que essas 5 métricas sejam trabalhadas. Eu vou falar elas daqui para frente de outras formas, explicando de outro jeito, mas eu acredito que se você não mede nenhuma, pelo menos isso você tem que trabalhar. Trazendo uma métrica mais genérica, mas que também é bem importante, você talvez vai ficar com dúvida dela ou nunca escutou, é a LRT. Marcos Paulo, o que é isso? É o Lead Response Time, é o tempo de resposta.
Como é que você se sente quando você vai no banco e tem pelo menos aí umas 40 pessoas? Eu já fico indignado, volto na mesma hora. Um colega estava falando sobre isso, ele falou na época da Black Friday, né? Antigamente, não tão antigamente, tinha aí as lojas da Black Friday, a gente ia para o shopping, ficava na fila um tempão esperando a loja abrir. Hoje a gente vai lá pela internet, né? Mas esse tempo de resposta do lead é o tempo de quando o seu vendedor vai ligar ou vai começar a falar pela primeira vez com o lead. E se o lead entra na sua caixa de e-mails, ou se entra no seu funil, ou se entra lá na sua tabela, como a gente geralmente coloca para os nossos clientes, e ele só é atendido um dia depois, é como se ele ficasse um dia todo na fila. Você se imagina aí que eu estou te procurando para comprar o teu produto, mas eu passo um dia esperando. Eu já tinha procurado pelo menos umas 10 pessoas diferentes. Do LRT, é importante você entender 3 pontos. Tempo geral de resposta do vendedor. Ou seja, quanto tempo o vendedor responde o seu lead, quanto tempo ele vai ligar, quanto tempo ele vai mandar uma mensagem, salientando que a gente sempre prefere primeiro a ligação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois, o tempo geral de resposta dos leads que fecharam, do lead que realmente fechou venda. Quanto tempo seu vendedor ligou para ele na primeiro contato? Eu não estou falando aqui do tempo que o lead fechou, não. Se ele fechou em um dia, ou se 2, ou se uma semana. Mas do lead que fechou, qual tempo foi o primeiro contato com o vendedor? É importante mapear e tomar todas as decisões em cima disso em dados, para que você entenda como é que o seu negócio funciona. Todo negócio funciona de formas diferentes. Mas se você se baseia em dados, você vai conseguir tomar as melhores decisões. Nesse gráfico aqui que está aparecendo, é um gráfico de impacto da primeira ligação para a conversão. É um gráfico de uma pesquisa da Velocify, né, do fluxo de cadência. Só para vocês terem noção, se um lead é atendido em 1 minuto, ou seja, o cara colocou lá o WhatsApp e você começou a falar, ou seja, ele se cadastrou e em até 1 ou 2 minutos a pessoa ligou, aumenta a taxa de conversão em quase 400%. Ou seja, o cara está ali quentíssimo, ele quer o teu produto. Se você atende na mesma hora, é muito fácil a conversão. Agora, se você deixa um dia, essa taxa cai de 400 para 17%. De quem é a culpa aí? É do lead que te procurou ou é sua que não ligou? Na maioria das vezes, é sua. Por quê? Porque você não estava preparado para atender aquele lead. O lead já procurou outras pessoas. Ele não só não quer mais o produto ou não lembra que não ligou, mas ele já fechou com outras pessoas e aí você perdeu. E isso vai baixando. O estudo vai de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 30 minutos, mas quando passa de 1 hora já baixou 36%. Então, Marcos Paulo, quanto tempo o lead deve ser retornado quando ele cai na minha caixa? Eu sempre digo na mesma hora. Se fosse possível, antes de 1 minuto você está ligando, esse é o prazo ideal. Pegando essa frase agora em vermelho que está aqui, né? Quantos leads estão escorrendo pelas suas mãos por falta de estratégia? Vocês vão ficar assustados com quanto de clientes a gente vê todo dia que não retorna o lead, que passa 1 ou 2 dias para fechar, e isso vai aumentar muito mais o tempo de fechamento. E agora eu quero falar de tempo de fechamento, né? Qual é a média ali de tempo que um lead passa para fechar? Por exemplo, que ele entrou na sua base e vai comprar o seu produto. Tem produto que você inegavelmente vai passar 5 dias, porque é um curso que ele precisa fechar, precisa pegar a documentação, ou é uma pizza que o cara entrou ali no iFood e precisa comprar em menos de 30 minutos, ou é um serviço SaaS que ele vai entrar na plataforma e vai fechar ali rapidamente porque ganhou um tempo gratuito. É importante entender essa média para poder saber como está a eficácia das pessoas que estão com você, inclusive do seu produto. Então é importante pensar em 3 coisas. Em quanto tempo depois de ter entrado em contato, a primeira vez esse lead vem a fechar? Você tem essa noção, essa média? Se o cara fica 1 dia, 2 dias, 3 dias? Porque quando você tem uma média, você pode ver, na média dos meus 30 últimos clientes, o cara passou 4 dias para fechar. Então, é o máximo, o mínimo que você vai esperar. E o máximo você pode ver, tem clientes que fecham com 9 dias. Eu posso ter uma janela para entender o prazo que esse lead vai ficar fechando e da onde o vendedor vai trabalhar. Eu vou esquecer esse lead? De jeito nenhum. Se o cara não fechou em 9 dias, pode ser que ele feche em 10, 11, 12, e aí a gente vai trabalhar outras coisas que são os pontos de contato. É importante que o CRM esteja sempre atualizado. Para quê? Para entender quem ligou, qual o tempo de fechamento, como foram os pontos de contato. E falando sobre pontos de contato, essa é outra métrica que é super importante para entender quantos pontos precisam ser colocados para que o seu cliente feche. Geralmente, a gente indica para os nossos clientes que comece da ligação. Marcos Paulo, mas o cliente não quer a ligação. E realmente ele não quer. Eu não gosto de ligação, mas quem quer a ligação é você. Então, se o seu produto depende de uma ligação, é um produto complexo, vale a pena ligar para o cliente.
E o primeiro contato ser assim, mesmo que depois tudo transcorra pelo WhatsApp, porque a gente manda a documentação, faz até pagamento, mas comece pelo o que é mais fácil o atendimento. Depois, se o seu produto pode discorrer por e-mail, por um vídeo no WhatsApp, por áudio, mapeie esses pontos de contato e entenda, porque muitos dos clientes que procuram seu negócio são parecidos uns com os outros. Você pode criar uma métrica disso. Geralmente é primeira ligação, no outro dia ligação, depois WhatsApp, depois e-mail, depois um vídeo. Faça esse processo para que a gente possa discorrer da melhor forma nas outras vendas. Assim você pode adaptar para cada negócio. Inclusive, o seu negócio é totalmente diferente de outro. Você pode pegar uma estrutura de cadência e utilizar? Até pode, porque você nunca fez nada, mas gere isso. Entenda a partir do seu CRM e dos seus vendedores qual a melhor estratégia que com certeza você vai ter muito mais eficácia e eficiência nos fechamentos a partir dos pontos de contato. Finalizando, galera, organização é a chave. Primeiro, monitore respostas e atualize os contatos diariamente. Quando você fez uma ligação para alguém, fez um follow-up, coloca lá, fiz mais uma ligação, mandei um e-mail, nesse e-mail ele não respondeu. Nesse contato do WhatsApp, ele mandou um áudio dizendo que não queria. Mapeie isso da melhor forma possível. As pessoas erram muito porque nós colocamos lá a planilha de leads que vem da landing page, colocamos lá o básico, a gente coloca se o lead virou oportunidade, o valor da venda e uma observação aqui do lado. Ninguém preenche essa planilha. Então, se você é cliente nosso da V4 e está entrando, nós vamos cobrar até o fim da sua alma para você preencher essa planilha de leads, porque é o básico que você está fazendo. Se você não tem um CRM, pelo menos o follow-up da ligação você precisa colocar ali. E a maioria esmagadora dos nossos clientes nunca nem pensaram em fazer isso. Algo tão simples. Por quê? Porque fica na agenda. O caderno é o bastante? Não é o bastante. Você vai esquecer, o caderno vai se perder, você vai mapear com outras informações. Então, o básico, uma planilha do Excel, um arquivo nem que seja no Word, o agendamento do Google, procure ferramentas que existem hoje, as mais variadas, gratuitas para trabalhar, inclusive CRMs gratuitos. E mesmo que você esteja, como eu falei, usando o e-mail, use da melhor forma possível. Continuando aqui, 3 grandes ideias de follow-up, ou seja, aquele retorno para o cliente. Primeiro, quanto mais follow-up diversificado, melhor. Mensagem no WhatsApp, áudio, vídeo no WhatsApp, e-mail, ligação, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Se você achar seu cliente na praia, fale com ele. Enfim, se você tem contatos e consegue fazer follow-up, faça. Marcos Paulo, ele vai encher o saco, ele vai ficar com raiva de mim. Beleza, se ele ficar com raiva de você e disser para você parar, ok, pare. Mas se não, ele ainda está ali aceitando, na maioria das vezes ele esqueceu ou ele realmente não está no momento. Se você conseguir manter o follow-up com ele, mantenha. Segundo, pegue o seu telefone. A gente parou de usar o telefone como ligação e acha que os clientes não gostam mais de ligação. Na maioria sim, mas comece por esse caminho. E eu vou falar sempre, em toda reunião que eu tenho com o cliente, em todos os vídeos que eu gravar, eu vou falar da importância do primeiro contato ser por ligação. Do primeiro, do segundo, enfim, por onde você quiser. O telefone, ele te dá uma segurança, ele estabelece uma conexão. E hoje, outros contatos, você pode fazer uma reunião por Zoom, um call onde você vai lá aparecer, você pode fazer um vídeo, uma plataforma digital que você pode mandar um link para ele com uma apresentação. Enfim, tem mais variadas formas de você conseguir fazer o seu produto seja vendido. O simples é melhor que o complicado. Você pode fazer uma landing page de vendas, marcar uma reunião com apresentação e levar 15 pessoas? Pode. Mas como a gente tem visto na maioria das vezes, a ligação é mais fácil. Um áudio no WhatsApp é mais fácil, desde que ele lhe atenda. Então procure vender da melhor forma. Um gráfico que eu quero trazer para vocês, que é bem importante, e que se eu puder eu mostro para todos os meus clientes, porque agora vai fazer total sentido, porque às vezes demora tanto para você vender. Esse estudo foi realizado por um instituto aqui do Brasil que trabalha só com inside sales, ou seja, vendas complexas, não só B2B, mas vendas de produtos onde eu estou fazendo lá prospecção ativa. Para vocês terem noção, 48% dos vendedores não fazem follow-up, ou seja, aquele vendedor que liga uma vez, não atendeu, não liga nunca mais. 25% dos vendedores fazem apenas 2 follow-ups. Ligou ali, mandou uma mensagem do WhatsApp, desistiu do lead. Apenas 10% dos vendedores fazem mais de 3 follow-ups. Esse vendedor, para mim, eu já estava indignado com ele, porque o que só fez 2, porque o cara está ali para isso. Gente, vocês pagaram pelo lead. Pergunta aí pro cara do digital, do tráfego, da nossa unidade, quanto é que você está gastando por lead?
Quando o lead é barato, ele é 20, 25 reais, mas tem cliente nosso que paga 200 reais por lead. Por quê? Porque é um produto muito complexo, difícil de vender, que as vendas são muito caras. Então, se o cara está pagando 200 reais pelo aquele lead, eu tenho que enxugar aquilo ali o máximo possível, utilizar aquele lead da melhor forma. 2% das vendas são feitas no primeiro contato. Ou seja, a maioria dos vendedores que você está contratando, que quer conversar, ele quer vender ali na primeira ligação. Poxa, cara, o meu produto custa 7 mil reais, eu estou te ligando hoje, nunca te vi na vida e quero te vender. Isso não acontece. Outro exemplo que eu gosto pra caramba é você, quando começou a namorar, você só visitou a sua namorada uma vez, casou no primeiro encontro, você não faz isso. E nas vendas é bem parecido com casamento, você precisa estudar de várias estratégias ali para trabalhar. No outro ladinho aqui do nosso gráfico, 3% das vendas são feitas no segundo contato. Não estou falando nem do primeiro não, porque a maioria não é no primeiro contato. 5% das vendas são feitas no terceiro contato. 10% das vendas são feitas no quarto contato. E 80% das vendas são feitas entre o quinto e o 12º contato. Vocês têm noção do quanto esse dado ele é importante? E agora você deve estar se perguntando que você desistiu dos leads muitas vezes na segunda ligação, na terceira ligação. E aqui eu estou falando de contato falado, com retorno. Muitas vezes você está perdendo uma venda porque você desistiu do lead muito fácil. E se você está fazendo isso, você está deixando o dinheiro na mesa. E é o que nós estamos vendo muito nos nossos clientes. Por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo. Vamos falar agora do funil de vendas. Pensando naquele modelo de funil mesmo, né? Boca alta em cima, boca menor embaixo. Dividido em 4 partes. Em cima a gente vai ter os leads. Os leads são as pessoas que cadastraram na sua LP, na sua planilha, veio pelo WhatsApp, algum amigo te indicou. Enfim, ele procurou a sua empresa. Não necessariamente ele precisa naquele momento, mas de alguma forma ele deixou o cadastro. Depois nós temos as oportunidades. Aquele lead já virou uma oportunidade. O que é uma oportunidade? É uma pessoa que entendeu a sua proposta e que tem real chance de fechar. É um paciente que procurou um médico que realmente quer aquele produto, que já está vendo um horário, ou aquele cliente que realmente quer o curso na sua faculdade, ou que já comprou alguma vez o seu negócio que vai comprar novamente. Enfim, é uma oportunidade real. No terceiro ponto do funil, nós temos as negociações, propostas ou reuniões. Muitos clientes da venda dependem ainda de uma reunião de fechamento, onde vai ser passado o orçamento. Nesse momento, elas não só estão com oportunidades reais de fechar, mas já estão com valores. Ou seja, ali é o cliente já quente, já falta só enviar uma documentação, ou que falta fazer uma assinatura. E no final nós temos a venda propriamente dita. As pessoas que de fato compraram já são suas clientes ou que retornaram a comprar. Se a gente pegar aquela parte lá de cima do funil, leads, oportunidades, né, fazendo aqui pelo cálculo desses números que estão aqui aparecendo, a gente tem ali uma média de conversão de leads para oportunidades de 45%. De oportunidades para negociação, 31%. Eu estou pegando aqui uma margem muito boa, viu, pessoal? Da maioria das vezes não é assim. E de negociação para venda de 61%. Você vê que aqui nesse funil eu tinha lá 239 leads e fiz 21 vendas. Dependendo do ticket médio desse produto, isso é um funil muito bom. Agora, se for um ticket médio barato, talvez não valha a pena. Eu trouxe essas informações para que a gente possa mapear tudo isso e entender como é que esse funil se adequa a você. Onde é que eu posso mexer nele para mexer ali nas vendas? Marcos Paulo, será que... beleza, se você sabe que de 239 você fecha 21, para mim fechar 42, eu vou trazer 480 e poucos. Funciona dessa forma? Funciona, mas vai ser muito mais caro, porque vai depender da alavanca que você puxa. Será que então eu continuando trazendo os mesmos 239 leads, mas o meu qualificador para transformar em oportunidades for melhor, eu não vou conseguir aumentar minha taxa lá embaixo? Com certeza. Então eu tenho várias alavancas para puxar nesse funil para fazer com que a venda aconteça. É o que a gente chama de growth hacking, né? É entender o negócio para puxar as alavancas certas para aumentar o número de vendas. Da maneira mais fácil, do jeito que a máquina está funcionando hoje, se eu aumento o número de leads, eu consequentemente vou aumentar o número de vendas. Mas eu vou perder mais dinheiro, eu vou perder a eficácia, eu vou precisar talvez de um ambiente maior. Então eu preciso entender como fazer isso da menor forma possível. Chegando mais agora para a parte final desse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre objeções. E primeiro, e mais importante que eu quero falar, não venda de improviso, ou seja, não chegue lá para o momento de venda sem saber quebrar as objeções ou entender qual é a real objeção do seu cliente. Você deve criar um guia para isso.
é importante que você mapeie todas essas objeções. Pare de tentar levar como se fosse um show de stand-up, onde você vai simplesmente lá chegar e não vai saber o que vender para o seu cliente. Para vocês terem noção, 75% dos negócios no mundo de venda nunca fecham. E por que eles não fecham? Porque o vendedor não está preparado, porque você não negociou direito, porque você não entendia o que ele queria, porque ele te trouxe uma resposta que você não sabia rebater. Outra informação que é legal está na pirâmide de Chet Holmes. Ele foi estudar como é que estavam as pessoas nos momentos de compra. Para vocês terem noção, somente 3% está pronto para compra. Sabe aquela pessoa que vai tirar o pedido? Ele chegou lá no ponto, você vai assim, não, quero comprar, comprou, vai embora. A maioria dos seus clientes não está nesse momento. 7% está disposto a te ouvir. É o cliente que chegou na tua loja e você vai ter um tempo para conversar com aquela pessoa. Ele vai já chegar querendo ouvir do seu produto ou não conhecer porque ele tem algumas dúvidas. 30% não está pensando nisso, 30% acredita não estar interessado e 30% afirma não estar interessado. Aqui é aquele cara que não estou nem pensando nisso não, vou embora. Tem também aquele que acredita que não está interessado, mas que pode ali te ouvir, e tem aquele que vai chegar, não, obrigado, eu não quero do seu produto. Você tem como quebrar todas essas objeções, e é importante você saber fazer isso. Porque o cliente, na maioria das vezes, ele vai chegar e você pode transformar aquele momento dele, que ele estava ali só titubeando ou sem entender, numa possível venda, inclusive no momento que ele chega, talvez ali no primeiro contato, se for uma loja de shopping, por exemplo. Vamos olhar aqui, então, todos os motivos pelos quais improvisar uma resposta na venda não é legal. Ou seja, é aquela quebra de objeção de você fica lá pensando. Motivo número 1, você vai perder o foco e a atenção no cliente quando estiver tentando formular a sua resposta. O cara chega e diz assim, não gostei da cor desse seu produto, vou procurar outro. Aí você fica, mas será que tem outro? Nem sabe. Motivo número 2. Provavelmente a sua resposta será muito mais longa do que você esperaria, porque você está se comunicando numa linha de consciência e vai ter que mudar. E aí você vai ficar enrolando até realmente te dar uma resposta, a pessoa percebeu e foi embora. Motivo número 3. Você geralmente não vai soar autoconfiante. E esse é muito mais importante. Se você, vendedor, não está confiante na resposta, você já perdeu a pessoa. Se ele perceber que você está titubeando, que você vai estar tentando enrolar, que você está demorando demais, como a gente já falou, você se perde. O motivo número 4. A qualidade da sua resposta vai depender inteiramente do seu estado mental naquele momento. Ou seja, você está feliz, se você está bem, se você não está, se você está chateado, se você está perdido no produto. Se você não está bem, com certeza você não vai dar uma resposta interessante para o seu cliente. Vamos pegar aqui 5 passos simples, para trabalhar essa coisa de questão de objeção. Vocês viram que algumas das coisas que eu estou falando aqui, tem a logo do Receita Previsível, que faz parte do curso de Insight Sales. Você pode ver lá também no livro, que é um livro que eu indico muito, inclusive. Ponto número 1. Escreva as top 10 ou 20 objeções que você recebe no seu mercado todo dia. Preço, localização, cor, tempo de entrega, o que é que mais o cliente diz que não vai comprar naquele momento. Segundo, escreva as melhores respostas para cada objeção. Qual a melhor resposta que você pode dar para o cliente naquele momento? Terceiro ponto, limite as suas respostas para no máximo 3 linhas. As respostas não podem ser muito longas para não soar enrolação ou para não soar que você está tentando enrolar o seu cliente. Quarto ponto, feedback. Pegue sempre feedback de outras pessoas, não simplesmente do seu negócio, para entender se essas respostas fazem sentido. Faça um cliente oculto, traga um amigo, treine seu vendedor. Sucesso! Treine muito a sua equipe para que essas respostas estejam na ponta da língua. Ela, até no começo, se for por uma ligação, ou se for por um momento onde ela pode ter as respostas ali à mão, ela pode ler, ter ali um plano, mas o mais importante do que ler e ter como fácil acesso é ela ter decorado, internalizar aquilo, porque aí, com certeza, ela vai ter como dar as melhores respostas. Eu trouxe aqui um exemplo rápido, por exemplo, se você estivesse numa loja de colchões. E uma objeção, geralmente, o preço está muito alto. A pessoa chegou lá para comprar um colchão de casal, queen ou queen, e ela tinha R$1.000, mas o custo é de R$2.000. Você precisa entender para aquele produto específico quais seriam as respostas. Resposta padrão, colocar outras opções. Resposta 2, outras formas de pagamento. Mapeie essas respostas em cima desse produto-preço. E terceiro, escreva mesmo ali para o vendedor como é que ele poderia responder. Uma resposta poderia ser, entendo realmente que é importante você pesquisar outros preços,
para esse momento, eu posso te dar outras opções. Você tem outra forma de pagamento? Será que não faria mais sentido comprar realmente uma opção mais barata? Nós temos alguns descontos. Então, ver o que é que faz mais sentido, né? Eu falei aqui em desconto, mas às vezes o desconto não é nem o mais importante. Às vezes a pessoa só quer ali realmente ter outra opção ou pagar de outra forma e ela já consegue, inclusive, pagar o valor que ela colocou como mais alto. Quando eu tenho tudo isso mapeado, eu consigo trazer uma segurança maior para o meu cliente. Então, pessoal, finalizando, eu quero deixar aqui 2 frases para vocês. Primeira, nada supera a mão na massa e o teste. Testem. Aqui na V4 a gente diz muito isso, né? O melhor planejamento não subsiste no campo de batalha. Então, quando você fizer tudo isso, escrever, treinar, você vai colocar a pessoa lá e realmente não deu certo, ou seu quadro de objeções precisa melhorar. Teste tudo que você for fazer e vai escalando os resultados. O que deu certo, você melhora. O que deu errado, você corta. E depois faça, erre, aprenda e refaça rápido. Não demore. Não demore para tirar pessoas que não são boas vendedoras, não demore para mudar os processos, não demore para atender ou mudar processos que travam o seu comercial. E no final de tudo, é dinheiro, é tempo, e você precisa realmente entender esse processo. Eu não sou daqueles que dizem que tempo é dinheiro não, porque às vezes tempo pode servir para várias coisas. Mas nesse caso, você está perdendo dinheiro e é isso que a gente não quer. Obrigado. Para finalizar, uma frase minha, né? O que não é planejado ou estudado tem grandes possibilidades de fracassar. Então, estude, leia alguns livros, planeje. Eu sempre converso com todos os nossos clientes e com as pessoas que estão mais próximas. Se você tem pelo menos escrito ou delineado como você quer chegar em dezembro, você tem grandes possibilidades de chegar pelo menos com 50% daquilo. Se você não tem, você se perde no meio do caminho ou você fica entrando em caminhos que não funcionam. Aquela frase lá célebre da Alice, né? Se você não sabe para onde quer chegar, todo caminho serve e você não vai fazer isso, né? No negócio não tem oportunidade para isso. Tem uma história que eu acho também super legal de um índiozinho que ele, quando ia treinar arco e flecha, ele nunca ia na flecha para frente, ele sempre mirava para cima. E todo mundo ficava meio doido. Rapaz, por que você treina apontando para cima? Porque eu quero que a minha flecha chegue na lua, né? Ele dizia, e a galera ficava, mas você é doido, sua flecha nunca vai chegar na lua. Com certeza a flecha dele nunca chegou na lua, mas era a que ia mais longe e mais alto. Então é isso que eu trago para vocês. Mire no mais longe, mire no mais difícil, que com certeza você vai ter bons resultados. Eu quero agradecer demais aí pelo seu tempo. Esse material faz parte de um conteúdo que a gente tem de education aqui da unidade e com certeza o que você precisar nós vamos estar juntos. Eu sou Marcos Santana, tá aqui minhas redes sociais. Se você já me conhece e quiser entrar em contato para a gente debater esse vídeo, pode entrar em contato que eu vou ter um prazer enorme em lhe ajudar, não só eu, como todo mundo da nossa unidade. Valeu pessoal, obrigado, grande abraço.